E aí, galera, ó, dá uma olhadinha nessa estante como ficou, hein? Ficou bonito, hein? Coloquei ali atrás o Skelegod, né? Que eu ganhei do Dia dos Pais. E também coloquei essas figuras do Patolino e do Pernalonga vestido de personagens da DC. Ficou legal, né? Fala, filhos da Horda, beleza? Como vão vocês? Atrasei um pouquinho o vídeo, né? Era pra ter postado ontem, mas não deu certo. Postando hoje aqui. Bom, e aí, gostaram do nicho lá como ficou? Não tem nada a ver com o tema de hoje, mas ficou tão bacana que eu queria mostrar pra vocês. Pelo menos na minha opinião, né? Não sei a de vocês. Eu, pelo menos, gostei muito de como ficou o nichozinho nosso, do nosso cenarinho ali atrás. Bom, conforme havia falado para vocês semana passada, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira revista em quadrinhos do He-Man, que é essa aqui, a primeira que foi lançada pela DC Comics, né? Lembrando, essa primeira que foi lançada pela DC Comics, tá? Antes dela tiveram as mini comics, tá? Então vamos ouvir um pouquinho a história de como o He-Man chegou na casa de ideias da DC. E, obviamente, eu vou fazer um review da figura, da, da HQ em si, né? Que é uma HQ fininha, pequenininha, ó. Não preciso fazer em várias partes, como eu fiz He-Man os Mestres do Multiverso. No vídeo de hoje, eu já começo e finalizo essa história para vocês. Beleza? Bom, galera, então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom, galera, em primeiro lugar, né? Como que o He-Man ele foi parar aqui na DC, né? Como que ele foi parar na DC? Uma empresa, quanto mais setores você tem, mais difícil é de controlar todos os setores e administrar tudo que tem que administrar e gerar numa empresa, né? E a Mattel, ela já possuía duas grandes linhas antes do He-Man, que era a linha da Barbie e da Hot Wheels, que ainda são os carros-chefes da Mattel até hoje. São os produtos que mais geram renda, que mais geram dinheiro para a empresa. E com a chegada do He-Man, houve um grande problema, né? Porque os vendedores da Mattel prometeram para as lojas as mini comics e a animação que nós estamos vendo ali atrás, né? Por quê? Porque eles foram criados para vender. O He-Man foi criado para bater de frente com Star Wars, né? Para poder desbancar as vendas de Star Wars, porque Star Wars foi o caso do George Lucas, né? Ele foi procurar a Mattel para fazer os bonecos da linha e a Mattel se recusou. E a Mattel foi uma das primeiras, se não, quiçá, a primeira empresa a ser procurada por George Lucas para criar a linha de brinquedos do filme. E eles se recusaram, exatamente, eles se recusaram a, a fazer os bonecos do Star Wars. Star Wars explodiu de vendas, acabou com todas as concorrentes e para ferir ainda mais o ego do dono da Mattel, o dono da Kenner era um ex-funcionário da Mattel. Então imagina, nossa, o ego do dono da Mattel ficou arrasadíssimo com isso, né? Então, a Mattel criou o He-Man com o intuito de bater de frente com o Star Wars, mas não havia nada que se contasse a história do He-Man. O Star Wars tinha um filme que ajudava nas vendas dos bonecos, e o He-Man não tinha nada, né? Então, uma das promessas dos vendedores foi que cada boneco viria com uma mini-comic. As primeiras 8 mini-comics foram produzidas pela própria Mattel. Só que a Mattel já tinha Barbie para gerenciar, já tinha Hot Wheels para gerenciar, já tinha a própria linha do He-Man para gerenciar. Imagina gerenciar tudo isso e ainda gerenciar uma linha de quadrinhos para os bonecos. A priori, a Mattel fez as 8 primeiras mini-comics, né, que vieram com os 8 primeiros bonecos. Só que eles precisavam diversificar isso, precisavam terceirizar essa função, porque senão ia ficar muita coisa para a empresa cuidar. E eles terceirizaram essa função, entregando para a DC Comics tanto a liberdade criativa
mini-comics posteriores, né, das linhas posteriores, dos bonecos posteriores, tanto quanto colocar o personagem na casa de ideias da DC para ter duas fontes de divulgação do He-Man. Tanto as mini-comics que vinham com os bonecos, quanto as revistas em quadrinhos da casa de ideias da DC. Né? Tanto que a primeira revista dos Mestres do Universo não é nenhuma revista própria dos Mestres do Universo. É Superman e os Mestres do Universo, como está aqui. Ó. Então ele era uma revista do Superman, ele apareceu primeiro na revista do Superman. O que é uma estratégia de marketing fantástica, né? Como diria a galera lá do Linhagem Geek, né? Chama o cabeça de chave, né? Chama o cabeça de chave. Quem que era o cabeça de chave? Quem que era o cara que mais vendia quadrinhos na década de 80? Não era, hoje é o Batman, né? Mas na época não era o Batman, na época era o Superman. E mesmo o Batman vendendo muito mais quadrinhos hoje em dia do que o próprio He-Man, o próprio Superman, né? O Superman, ele ainda é a cara da DC, né? Ele ainda é o carro-chefe, ele é como se fosse o Pernalonga para o Warner ou como se fosse o Mickey para a Disney, né? O Superman, ele é a cara da DC. Então, chama o cabeça de chave, chama a marca registrada da DC, pelo qual a revista é lembrada, para trazer um novo personagem. Foi fantástico, né? E a partir daqui começou as histórias do He-Man dentro da DC, e um detalhe muito importante, a partir dessa história que surgiu Príncipe Adam. Isso mesmo, nas primeiras minicomics não havia Príncipe Adam. He-Man era apenas He-Man, o Bárbaro de Machado, né? E a história aqui não muda muito das primeiras minicomics, né? Vocês vão ver aqui ao longo da história, durante a história, que a única coisa que mudou das primeiras minicomics para essa história aqui é realmente a presença do Príncipe Adam. O He-Man tem um alter ego. E do resto, ele é muito parecido, muito semelhante ao que eram as histórias das primeiras minicomics. Depois disso, ele começou a tomar rumos diferentes, né? Veio depois a animação, que a animação também foi um grande marco na história do He-Man, e a animação alterou também a história dos quadrinhos e começou a tomar outros rumos, né? Então, a princípio, ela é muito parecida com as minicomics. Detalhe, ela não é a HQ original da década de 80, ela foi relançada junto com as animações da Netflix, que vieram, junto com os bonecos novos do He-Man, que vieram. A DC Universe fez o relançamento dessa primeira história do He-Man, que ele enfrenta o Superman, tá? Então não é a HQ original da década de 80, ela é uma HQ nova, que foi relançada, e nós vamos vê-la a partir de agora. Vamos para a história. Epa. Bom, galera, a história já começa mostrando que Eternia é um mundo que mistura tecnologia com um mundo medieval. Um conceito já um pouco diferente da Eternia primária que foi apresentada nas primeiras minicomics, onde Eternia era uma terra totalmente medieval, com alguns resquícios de tecnologia da Grande Guerra. E esse castelinho medieval, que é apresentado aí no fundo como sendo a cidade de Eternos, também é bem diferente da aparência da Eternia que nós conhecemos da animação da Filmation. Olha que diferença grande. E no primeiro arco já vemos o Príncipe Adam treinando, mas olha só como o Príncipe Adam é diferente na história. Ele não usa aquele colã roxo nas pernas e nem aquela camisa branca por baixo do colete rosa, que por sinal o colete aqui é azul. Um outro destaque interessante é para a aparência do mentor, que não tem o bigode
e tem aquela meia armadura no corpo, ou seja, o braço e a perna do lado direito não possuem partes de armadura, apenas o lado esquerdo, tal qual era o primeiro boneco do personagem. Outro destaque bem interessante é o equipamento que o Adam está usando para treinar. É aquele mesmo equipamento que vem junto com o Castelo de Grayskull. Logo após, vemos Teela entrando na sala de treinamento e arremessando um peso para o Príncipe Adam. E aqui vemos que nessa história o Príncipe Adam é naturalmente forte, mesmo sem ser o He-Man, dando um nó no peso que Teela lançou para ele. Porém, o personagem mantém aquela postura de pessoa desinteressada com as coisas para não denunciar a sua identidade secreta como He-Man. Enquanto isso, anos-luz de distância, Clark Kent, na Terra, também está fazendo o papel de bobo para ocultar a sua identidade secreta como Superman. E o quadrinho do narrador diz que esses mundos estão prestes a se chocar. De volta em Eternia, vemos que o Príncipe Adam está numa espécie de taverna, bebendo ao lado do Pacato, que aqui também se apresenta como um felino medroso. E vemos que Adam arruma uma briga com um personagem aleatório qualquer da taverna por conta de uma caneca de cerveja. E a essa altura já está bem clara a diferença desse Príncipe Adam para o Príncipe Adam que nós conhecemos da animação da Filmation. Com o resultado da briga, vemos o Príncipe Adam sendo arremessado para fora, enquanto o brigão vai atrás dele também. Mas a Teela intervém e impede que a briga aconteça. Adam fica até bravo com ela, dizendo que ninguém irá respeitá-lo como príncipe, enquanto ela ficar salvando ele de todas as suas encrencas. E ela retruca dizendo que não precisaria salvá-lo das encrencas se ele não se metesse nelas. Um detalhe interessante aqui é que a Teela é loira e não ruiva como conhecemos. No quadro seguinte, Adam avista Zoar e corre para a Caverna do Poder, deixando Teela sozinha. E na Caverna do Poder, Adam se transforma em He-Man com o poder da feiticeira, que aqui vemos nada mais ser do que a Teela ruiva que nós conhecemos usando a roupa de pele de cobra. A primeira feiticeira nas minicomics nada mais era do que a Teela vestindo a roupa de pele de cobra. Assim como nos bonequinhos, a Teela era duas personagens em uma. Com a roupa de pele de cobra, ela era feiticeira. Sem a roupa de pele de cobra, ela era Teela. E, embora uma fosse loira e a outra fosse ruiva, as figuras de ação na época não eram tão fiéis como eram em suas adaptações aos quadrinhos. Tanto que a primeira feiticeira, na verdade, era a Deusa Verde. Ou seja, a primeira boneca da Teela não era nem totalmente fiel à feiticeira e nem totalmente fiel à Teela. Voltando à história. Feiticeira chama seu campeão porque o esqueleto está tentando usar a sua metade da espada mágica para abrir o castelo de Grayskull à força. Lembrando que nessa história a espada mágica serve apenas para abrir a porta do castelo de Grayskull. Porém, são necessárias as duas metades para que isso ocorra. Porém, também, ainda assim, a espada é mágica. Os esforços do esqueleto geram um efeito colateral inesperado. Ela abre um portal na Terra que transporta o Superman até a Eternia. Superman percebe imediatamente que foi transportado para uma outra realidade e fica confuso ao ver que, mesmo estando em outra realidade, ele fala o mesmo idioma que as pessoas daquele local. E logo percebe também que a espada nas mãos do esqueleto que se apresenta à sua frente é uma espada mágica, uma vez que ela é capaz de feri-lo. Lembrando que a Kryptonita não é a única fraqueza do He-Man, mas magia também é.
e uma luta entre os dois personagens se inicia. Superman é surpreendido por trás pelo Homem-Fera, mas usa seu poder de voo para tirá-lo de suas costas. Esqueleto o ataca com a espada do poder, arremessando-o perto de He-Man, que está chegando no local. He-Man demonstra reconhecer Superman, o que deixa Superman confuso porque o mesmo não conhece He-Man. E He-Man afirma, num balão de pensamento, que sabe quem Superman é porque sua mãe é da Terra, e ela havia falado sobre um herói chamado Superman de seu planeta. Ou seja, temos uma situação aqui inusitada, onde a Rainha Marlena nem apareceu nos quadrinhos ainda, mas a DC já tinha intenções de colocá-la como terráquea, fazendo o Príncipe Adam ser meio humano e meio eterniano. E ambos partem para cima do Esqueleto. Uma intensa batalha entre os heróis e vilões se inicia, com He-Man, Superman e Mentor de um lado, e do outro lado o Homem-Fera e o Esqueleto armado com meia espada do poder. Esqueleto usa a espada do poder para ampliar a sua mágica e dominar a mente do Superman, jogando um herói contra o outro. Superman está consciente do que está fazendo, mas não consegue controlar o seu próprio corpo. E isso aqui tem que ter em toda história, onde dois grandes personagens se encontram. Um X1 entre eles, o que torna a história mais empolgante. Superman leva uma certa vantagem e parte para cima do Castelo de Grayskull para abrir a força, mesmo contra sua vontade. E como apenas o corpo do Superman é escravo do Esqueleto e não sua mente, o último filho de Krypton reúne as forças que pode para derreter o solo abaixo do Esqueleto, prendendo-o em pedra, para que o mesmo perca a concentração de sua magia e ele possa recuperar o seu corpo. O plano funciona, mas não dura por muito tempo, pois o Esqueleto rapidamente se solta. Então, Superman o pega por trás para ficar longe da influência de sua magia. Mas, com a espada mágica ampliando seus poderes, Esqueleto consegue se teletransportar. E com a ameaça neutralizada, Superman volta para a Terra utilizando a mesma bruma mágica que o trouxe para a Eternia, com ambos os heróis fazendo a promessa de poder contar um com o outro sempre que for necessário. E aí, galera, gostaram da história? Gostaram desse relançamento do He-Man aqui? Ele foi relançado porque a Mattel está reinvestindo no He-Man, estava pelo menos, né? Reinvestindo no He-Man. Ainda tá, né? Vamos pôr que ainda tá, né? A gente vai discutir isso em outros vídeos futuramente, né? Mas a Mattel ainda está investindo nas histórias do He-Man para tentar trazer ele com nova relevância, né? E a DC aproveitou para trazer de novo essa história do He-Man aqui, né? Porque hoje em dia a Barbie é o produto que mais vende pela Mattel, a Hot Wheels é o segundo produto que mais vende, e o He-Man, na década de 80, chegou a passar esses dois produtos. Ele foi o produto que mais vendeu entre os anos de 1981 e 1980, deixa eu puxar a memória aqui, 87. De 81 a 87, o He-Man foi o produto que mais vendeu pela Mattel. E a Mattel está tentando trazer pelo menos o He-Man para ser a terceira linha hoje, né? Resgatar a linha para ser a terceira linha novamente, mas tá difícil. Tá difícil. E por que que tá difícil? Bom, eu não vou conseguir falar o porquê tá difícil sem antes discutir sobre as novas animações do He-Man que vieram para Netflix. Então, os próximos vídeos, vou fazer 3 vídeos com vocês aqui. Um vídeo falando sobre a animação CGI do He-Man, um outro vídeo falando sobre a animação 2D do He-Man, que a Mestre do Universo Salvando a Eternia, que foi o título que veio para o Brasil, mas com o nome de Masters of the Universe Revelation na versão norte-americana. E depois eu vou falar sobre o cancelamento do filme live action do He-Man
que estava sendo prometido pela Netflix, mas por fim não vai sair pela Netflix, né? Será que vai sair de outra maneira? Quando chegar no nosso vídeo sobre o live action, vou falar sobre isso aí, tá? Então por hoje é só, né, pessoal? Acompanhe o próximo vídeo aí que nós vamos falar sobre as animações da Netflix. E não esqueçam, se você acompanhou o vídeo até agora e não deixou o seu like, não se inscreveu no canal, se inscreva no canal para para conhecer um pouquinho mais o universo do He-Man. E o vídeo tem um pouco mais de relevância também. Deixa o seu joinha para relevância no vídeo também. Deixa o seu comentário aí embaixo. Se eu falei alguma groselha, deixa aí, me corrija aí embaixo. Não tem problema. Erros nós cometemos, mas somos humildes para admiti-los. Ok? Então, um forte abraço a todos vocês, filhos da Horda, e até o próximo vídeo. Valeu!